Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um Papo para Casais aqui no nosso canal do YouTube. Hoje o nosso tema, levando em consideração que é o mês das mães e o mês das noivas, nós queremos trazer o tema: será que a mãe tem influência sobre a escolha do parceiro, da filha ou dos filhos? Eu tô curiosa, eu trouxe esse tema aí, mas eu não faço ideia. Eu só vejo umas projeções assim que a gente fala, né, e observa, mas efetivamente isso tem acontecido, é verídico, a gente projeta num relacionamento afetivo uma escolha que talvez tenha sido da nossa mãe, uma conversa que a gente tenha tido, ou aquela martelação de o meu genro vai ser assim, meu genro vai ser assim. Isso existe mesmo ou é só um devaneio? Bom, psicologicamente existe, até porque quando a criança nasce, o amor da vida da criança primeiro são os pais. Então aí, conforme o relacionamento dos pais acontece, vai evoluindo, a criança vai olhando para o pai e para a mãe e vai vendo se ela vai escolher alguém parecido com seus pais ou diferente de seus pais também, né? Porque às vezes assim, a identificação, ela não só vai trazer aquele casamento com uma pessoa parecida com seus pais, mas também ao identificar-me nessa relação amorosa e afetiva, eu entendo que eu não vou querer ter um marido igual ao meu pai, porque ele trazia sofrimento à minha mãe, né? Então eu vou querer um outro diferente. Oposto. Ou se também o filho olha para o casamento dos pais e vê que eles se dão bem, que eles têm uma parceria, uma troca, pode ser que ele diga, eu vou querer alguém que tenha esse mesmo jeito, né? E muitas vezes a pessoa realmente se casa ou com o pai ou com a mãe, né? É só a gente olhar e vai ver assim, ou tem muito do seu pai ou tem muito da sua mãe, né? Por quê? Porque tem o primeiro amor da vida, é o pai e a mãe. Então ele vai escolher alguém para construir uma história que vai ter algumas coisas dos pais ou não vai ter nada dos pais nesse processo de identificação. Eu fiquei pensando na minha família. A minha irmã mais velha fez completamente o oposto. Ela teve uma criação do relacionamento dela que é o oposto dos meus pais. Eu tive um que não se pareceu com ninguém, assim, também é muito próprio. O meu irmão reproduziu simplesmente, completamente o casamento dos meus pais. E minha irmã mais nova também. Ela fez o mesmo caminho que minha irmã. Então, mais ou menos as 3 irmãs se diferiram e o meu irmão se aproximou. Fiquei achando interessante essa observação, porque realmente não tem um meio termo. Na verdade, as escolhas que a gente faz durante a vida tem a ver com as identificações que a gente faz. Então, uma identificação faz com que você diga, olha, eu quero trilhar este caminho. Então, se tem muitos conflitos, a pessoa vai, nessa escolha, pensar em fazer diferente. Mas o que a gente vê também muito é a repetição. Muitas vezes a pessoa diz assim, eu não quero casar com alguém parecido com meu pai, não quero casar com alguém parecido com a minha mãe, e vai escolher aquela pessoa que é muito parecida. E que inconscientemente, muitas vezes, é aquela coisa, não, minha mãe e meu pai não deram certo, porque ele ou ela não soube lidar, não soube levar esse casamento. Mas eu vou conseguir. Então eu me empodero, e ao me empoderar eu digo, eu vou ser diferente, porque eu vou agir diferente. Eu olhei meus pais e no relacionamento dos meus pais tinha muito conflito. E eu entendia que tinha conflito porque um trazia uma situação que eu não vou trazer, eu vou fazer diferente. Então acaba escolhendo também nesse desejo e nessa tentativa, nesse empoderar-se como pessoa capaz de fazer mudança, e aí escolhe alguém que é muito parecido. Na tentativa de combater, ele acaba criando uma repetição. Isso, e acaba muitas vezes repetindo. Por exemplo, as pessoas que têm pais alcoólatras, né? Então dizem, eu não vou casar com alguém que é alcoólatra, mas vai pro conhecimento e vê lá na festa aquela pessoa divertida, com bom humor, que tá sempre disposto a ir para as festas, porque também lá tem bebida, né? Claro. Mas a pessoa não olha para isso, então diz, nossa, eu vou me casar com essa pessoa assim. Depois que casa, começa a aparecer as dificuldades
E ela vai se dando conta que ela se casou exatamente com a pessoa, a figura paterna, materna, que ela disse que ela não ia querer se casar. Mas as mães têm influência, os pais têm influência, porque eles vão dizendo, eles vão falando, no verbo, na fala, vem sempre aquela coisa assim, um bom marido é o que faz isso, uma boa esposa é a que faz isso, né? Principalmente aquela que cozinha tão bem quanto eu, que organiza a casa tão bem quanto eu. Um marido bom para você, um marido que tome conta de todas as coisas, que te deixe viver uma vida de princesa, que você não tem que fazer nada, ou talvez um bom marido é aquele que estude com você, que cresça com você, que viaje com você, que tenha carinho por você. Então, vem na fala, vem no contexto, no viver ali. Então, no viver vem toda essa fala e a escolha ela é influenciada, né? A família da gente influencia muito as nossas escolhas. Você tá né? falando e eu já tô terapiando aqui, ó. É o que a gente faz aqui, né, Daily? Eu já lembrei um dia que eu tava sentada, foi quando eu tava decidindo se eu ia ter meu primeiro namorado ou não. A gente tava indo de viagem pra praia, a gente sentou pra comer no posto, assim, conversando, família. E daí a gente falando sobre escolhas, e eu falando, não sei, talvez eu namore tal pessoa, que é o meu ex-marido, talvez não. Meu pai falou assim, Juliana, você é a mais inteligente da família, você tem que estudar, trabalhar e ser independente, você não tem que ficar pensando em casar. Eu falei, pois eu vou casar sim, quero casar, ué, tô apaixonada. Só que hoje eu sou o quê? Solteira. E tô, né? Veja que teu pai estava te indicando um caminho que ele via em você, alguma coisa que você ia viver bem, né? Que ele disse, não, você tem um talento. E aí tá associado, Juliana, com uma coisa assim, que como se não pudesse ser compatível você ter a tua carreira, ter o teu caminho e ter um relacionamento, e ter um casamento, e ter uma família. E que isso é uma coisa também que é do entendimento do seu pai. Claro. Assim como também era um pouco o entendimento do meu pai. Que ele achava que tinha que estudar, tinha que ter o controle da sua vida, e da sua vida profissional e financeira. Então ele achava que parecia na fala e no discurso dele que era incompatível o casamento Uma coisa invalida a outra. e a carreira. Então isso é muito comum, as pessoas pensar que é impossível viver um casamento e viver uma carreira também. Com certeza. Então a influência dos pais é muito grande no casamento, no relacionamento, inclusive aquela coisa de muitos pais dizem assim, se não der certo, larga, se não der certo, muda. E outros pais que dizem assim, olha, se você casar, você vai precisar trabalhar a relação, vai precisar entender que algumas coisas você vai ter que mudar o teu jeito de ser e que você vai precisar construir esse casamento, você vai construir uma família, você tem que ter a responsabilidade de cuidar dessa família. Então, ali vem toda essa influência, vem toda essa coisa da ideia que se tem e das crenças culturais, como eu estava te dizendo antes, né? Quando minha mãe tinha lá os seus 18, 17 anos, ela gostava de um rapaz que era de descendência alemã e que era da religião luterana. Mas lá onde ela morava, no Rio Grande do Sul, tinha essa separação dos descendentes de alemães e descendentes de italiano. E também a questão religiosa, o cristianismo, né, e o catolicismo, né, não o cristianismo. O catolicismo e os luteranos. Então parecia que eram duas coisas que não podiam se misturar. E minha mãe ainda era muito jovem, na época não, que a maioria das mulheres casavam com 18, 19 anos. Aí surgiu meu pai aí nessa história, que era católico e descendente de italiano, e ela acabou casando com esse homem. Então, na fala dela, ela sempre trazia um discurso assim, casar com um alemão, porque os alemães, eles gostam de cuidar das casas, eles gostam de deixar as casas muito bonitas. Isso era uma coisa que para ela era importante. E que meu pai, no seu viver, assim, o dinheiro dele, o dinheiro que ele olhava, né, que fazia nesse modelo patriarcal, ele sempre ia comprar terras, ele ia fazer pomares e cuidar da terra. Tanto é que meu pai, assim, ele fazia isso quando a propriedade estava bonita, com árvores grandes, dando fruto,
a lavoura estava ok e ele vendia e comprava outra. Então ele ficava vendendo e comprando outros, que tem a ver com a história dele também, né? Então ele não fixava muito ali. E a minha mãe, ela valorizava, como eu acho que é uma coisa mais feminina, né? A coisa da casa, da organização, de ter uma casa boa para morar, para viver. E aí ela dizia isso, ela tinha isso. E eu fiquei com esse discurso, né? Então quando eu conheci o meu marido, ele era de descendência alemã, e também toda a questão de casamento também religioso tinha a ver com essa história. Tanto é que quando eu caso, eu levo o arranjo, que é de copos de leite, né? Porque minha mãe também casou com copos de leite. Então ela tinha lá o jeito dela, o vestido dela, mas ela tinha esse arranjo. Então é como se eu levasse um pouco desse sonho para minha mãe. E também o casamento religioso era uma coisa da família, da minha mãe, do meu pai, né? Não era tanto meu, né? Então, eu acho que a escolha não foi tanto minha disso, mas na verdade dentro de uma cultura, de um contexto que parece que a gente nem discutia isso, né? Se ia fazer diferente ou não. Então, parece que ia seguindo aquele modelo, né? Aquele ritual que as famílias tinham. Né? Fazia sentido na época, né? Reproduzir, talvez nem existia muita possibilidade de questionamento. Ai, tava vivendo. Sei lá, né, tava indo. Na verdade, eu acho que é uma coisa assim que você muitas vezes não para pensar, né? Porque eu vivi em muitos lugares, eu conheci muita gente, então eu poderia ter pensado diferente, mas eu acho que eu também não pensei um pouco. Também eu acho que um pouco era um carinho para eu dar para minha mãe isso. Eu acho que é a repetição, né? De como dar para minha mãe aquilo que ela não teve, né? Que talvez ela, sei lá, se ela ia ser mais feliz com esse outro rapaz. O alemão, né? Dono da cadeira. Então, mas aí tudo bem, né? A gente faz essa fala para vocês aqui, porque eu acredito que você que está aí nos assistindo também está pensando como é que você escolheu a pessoa que vai seguir a vida contigo, que vai construir uma história contigo, ou que está construindo uma história contigo. De você se perguntar se essa escolha que você fez foi uma escolha influenciada pela família ou se foi uma escolha sua livremente, né? Eu acredito que não existe muita escolha livremente, mas talvez eu gostaria que você que estivesse aí pensasse por que eu escolhi mesmo seguir este caminho. Isso também é a pergunta que eu faço quando atendo casais. Por que dentre tantas pessoas que passaram pela sua vida, pelo seu radar, por que tu escolheu esta pessoa para construir uma história contigo? E aí, nessa pergunta, vem um monte de questões que a pessoa nunca parou para pensar. Mas ela começa a entender por que eu fiz essa escolha. E isso ajuda o casamento também a ter uma conexão ou uma reconexão quando necessário. Se você gostou, seu like, seu comentário, esteja conosco aqui no próximo sábado.